Se você está assistindo essa aula, você já deu um passo, porque o universo vai confiar ou não em você à medida de que você confia ou não em ti mesmo. Por que que você não consegue ativar a autoestima? Você vai descobrir que tem asas. Olá, seja muito bem-vinda, mulher soberana! Mais uma vez aqui no nosso canal, nós vamos compartilhar com você técnicas poderosas, meditações, práticas de yoga. Vamos também compartilhar com você conteúdos incríveis que irá te ajudar a acessar o seu poder interno e a sua força também. Eu sou Angel, mestra em autoconhecimento e desenvolvimento pessoal de mulheres. Hoje nós vamos falar sobre autoestima. Pois bem, é um tema bem assim delicado, que é uma coisa que, claro, raramente eu uso esse termo, exatamente porque ele está no mundo social muito banalizado. Essa palavra, esse termo, muitas vezes as pessoas falam e não sabem o que é. Sabe por quê? Porque a partir do que se vê, se julga, né? E a autoestima, ela não é equalizada ou percebida ou quantificada, se é alta ou baixa, a partir do que você vê de forma externa. Muitas vezes você vê algo e, na verdade, o que está dentro é completamente diferente. Então, você pode entender que a pessoa que tem um namorado legal tem uma autoestima saudável, a pessoa que tem um trabalho legal tem uma autoestima saudável, ou ela é popular, ou ela é extrovertida, ou ela é desenvolta, ou ela tem um posicionamento. Isso não determina se a pessoa tem ou não uma autoestima saudável. Então, o que será que é autoestima? E aí eu fico pensando e perguntando para você. A autoestima é algo que você usa a bússola externa ou interna? Será então que ter uma autoestima é saber o que quer? É pagar os preços para ir em direção àquilo que anseia, que sonha? É ter coragem para realizar sonhos? Será que é a pessoa que persiste? Será que é a pessoa que exercita e trabalha diariamente o desapego? Será que é a pessoa que sabe lidar com as quedas? Será que é a pessoa que confia no seu processo? Vai anotando aí. Será que é aquela que sabe, que quer encontrar o seu propósito, que está disposta no processo de autoconhecimento? Então, para um pouco. Pergunta, o que é autoestima? Pergunta, a gente tem autoestima ou a gente sente autoestima? Ela é quantificada ou qualificada? A gente vê e sente se uma pessoa tem ou não uma autoestima saudável a partir do que ela é por dentro ou por fora? Fica aí a nossa pergunta. Então, a partir desse processo onde a gente vai trabalhar a autoestima, eu quero construir com você a tríade da autoestima. Falando bastante essa palavra, né? A tríade da autoestima. Eu pouco uso, mas as pessoas pedem muito para eu falar. E eu estou aqui para falar para você aonde que você vai sentir se você está na direção de uma construção de uma autoestima legal ou não. A tríade da autoestima ela é composta de três qualidades: coerência, verdade e confiança. Anota isso. A tríade é coerência, verdade e confiança. Não se Antes disso também, importante que todo o nosso trabalho é pautado num processo de abertura para o autoconhecimento. Da mesma forma que eu falei na aula passada sobre o autoconhecimento, aqui também eu vou falar, não tem como você ativar essa tríade sem se abrir para o autoconhecer-se. Antes mesmo da gente começar a falar da coerência, eu quero falar também do processo de ativação do eu observador, tá bom?
Angel. O que é o eu observador? O eu observador, ele é uma energia, uma estrutura aí dentro de você que precisa ser ativada logo no início de um processo de autoconhecimento. Por quê? Todo o processo de transformação se inicia primeiramente numa observação. Porque para que eu possa conhecer esse jarro de água, eu preciso observar ele primeiro, sem julgamento. Eu não, mas ele é pequeno. Não. Se eu ficar julgando, eu não conheço toda a verdade sobre ele, ou pelo menos a máxima verdade sobre ele. Então, todo o processo de autoconhecimento, ele inicia com a ativação do eu observador, sem julgamento, sem crítica, sem exigências, sem preconceitos. Então, eu observo simplesmente por observar e vou anotando, identificando cada ponto daquele objeto. No caso, o objeto são os seus sentimentos, são os seus padrões, é você mesmo, tá bom? Então, quando você ativa o seu eu observador, para acessar essa tríade da autoestima, você precisa observar seus pensamentos, seus sentimentos e as suas ações. Novamente eu falo, onde estão os seus padrões destrutivos e onde estão os seus padrões construtivos? O que é a coerência? A coerência é você ver a qualidade dos seus pensamentos, se tem convergência, se está alinhado com os seus sentimentos e se está alinhado com as suas ações. Por que você não consegue ativar a autoestima? Por que você é uma pessoa insegura? Por que você é uma pessoa que não se reconhece? Por que você é uma pessoa que não vê a sua própria força? Por que você é uma pessoa que tem dificuldade de encontrar os seus talentos? Por que você é uma pessoa com dificuldade de ir em direção aos seus sonhos? Por que você é uma pessoa com dificuldade de falar não para o outro? Porque você está em dissonância. O que é dissonância? É falta de alinhamento com esses três aspectos: pensar, sentir e fazer. Então, a primeira coisa é você começar a observar. Observe, como estão os meus pensamentos? Muitas vezes você pensa uma coisa, pensa que não pode sentir raiva, mas sente raiva e embota essa raiva e aquela pessoa que te fez raiva você trata bem. Isso faz com que você desenvolva um sentimento sutil de que você é uma impostora, consciente ou inconsciente. O que é ser uma impostora? Uma pessoa falsa, uma pessoa que não é digna de confiança, nem de si, nem do outro. O que está digna de confiança do universo? Porque o universo vai confiar ou não em você à medida que você confia ou não em ti mesmo. Então, a linguagem que você está mandando para o universo é uma linguagem completamente em dissonância, em incongruência, em incoerência. O universo não vai saber o que você quer. O universo não vai entender o que você precisa, definitivamente. Então, nesse processo de construção da sua autoestima, primeiro passo, deixa eu me observar. Deixa eu ver que rolê é esse que está acontecendo comigo aqui. Deixa eu ver, eu nem sei que tipo de pensamento eu tenho. Eu nem sei como é, nem sei sentir. É tão distante de você mesma que você não sabe o que está se passando. Vai, faz, se atropela. Então, o primeiro ponto é, deixa eu ativar essa coerência. Angel, como faz isso? Isso leva um tempo, precisa ter paciência, dedicação, compromisso, disciplina. Lembra do autoconhecimento? Isso é um passo a passo, é um passinho de formiguinha. O processo de autoconhecimento, o processo de treinamento
para desenvolver essa coerência, essa ressonância harmônica dentro de você, precisa começar. Se você está assistindo essa aula, você já deu um passo. Se você está comprometido em aprender como faz, já deu um passo. É claro que você já tem um grande diferencial da maioria. Então, é preciso paciência, amorosidade, acolhimento com você mesma. Porque trabalhar o afinamento dessa corda, dessas 3 cordas, mente, coração e ação, cabeça, coração e mãos, é um trabalho. Então, por isso que eu volto no início da aula. Autoestima será que é a pessoa que realmente é extrovertida? Será que ali ela está sendo extrovertida só para ter o amor do outro? Será que ela está fugindo de um processo de insegurança? Então, cuidado quando você falar que você tem baixa autoestima e outro tem alta autoestima. Porque essa tríade para ser construída, ela leva um caminho. Lembre-se, eu estou falando só da coerência. De você fazer um relatório, não, um levantamento do que não tem ressonância dentro de você. Talvez você nem saiba quais são a qualidade dos seus pensamentos. Talvez você nem saiba o que é sentimento. Talvez você esteja fazendo as coisas na sua vida pelo piloto automático. Então é hora de parar agora, sentir, pausar, se abrir. Eu quero entrar no processo de autoconhecimento. Eu quero me desenvolver intimamente. Eu quero acessar a abundância. Eu quero acessar a prosperidade. Eu quero multiplicar o Deus que dentro de mim está. Eu quero ser feliz. Eu quero ter uma vida leve. Eu quero emagrecer. Eu quero ter um trabalho melhor. Eu quero transformar a minha vida. Então, é só você que pode fazer isso. E quando você começa a fazer isso, você começa pouco a pouco a ativar algo mais importante, que é o segundo ponto do tripé da autoestima, que é a verdade. Porque quando você começa a ser verdadeira com você, é a limpar aquilo que são as ervas daninhas, a limpar aquilo que não serve mais, a alinhar os seus corpos, né? A alinhar as suas cordas, cabeça, coração e mãos, você começa a perceber que você está atuando com a verdade. E gradativamente o seu auto-julgamento como impostora vai diminuindo e pouco a pouco o seu auto-reconhecimento vai aumentando. Por quê? Porque você começa a sentir verdade em você. É ou não é? É ou não é? Você quer ficar próxima de uma pessoa mentirosa? Você quer ter do seu lado uma pessoa que é uma farsa? Se você se sente uma farsa, você vai usar todas as ferramentas, todos os recursos para te sabotar, para te culpar, para te punir. Então, um grande segredo é ativar o eu observador, fazer uma coletânea de quais são os seus padrões, de quais são suas repetições, começar a afinar as cordas, né? Cabeça, coração e mãos. O que acontece com você? Começa a brotar algo sobre a verdade. Olha, eu estou sendo verdadeira comigo. Eu estou aceitando os meus defeitos. Eu estou aceitando o meu brilho. E aí começa a entrar em alinhamento aqui dentro. Aí você começa a se perceber uma pessoa verdadeira. Aí você começa a confiar em você. Então, o tripé é coerência, verdade e confiança. A autoestima, ela está muito ligada ao processo de autoconfiança. Se você confia em você, você tem propósito, você segue, você tem coragem, você trabalha alto investimento. Você aprende a ser disciplinada, você aprende a ter propósito, você investe todas as fichas em você. Porque você sabe que o melhor que você faz é se
para si, para você mesmo. Então, o tripé da autoestima, lembra? Coerência, verdade e confiança. É preciso que você trabalhe nesse movimento amoroso, porque quanto mais você ativa o eu observador, quanto mais coerente você é, quanto mais você sabe colocar limite no outro, quanto mais você é verdadeira com você, mais você confia em você, mais você investe em você, mais soberana você é. Mais próxima de uma vida próspera. Mais o universo confia, porque o universo ele é inteligente. O universo ele vibra numa ressonância harmônica. E aí você começa a vibrar em ressonância com o universo. Tudo que você quer, tudo que você anseia, ele vai ouvir. Você entra na linguagem dele. E aí você fica mais seletiva, porque não é qualquer coisa que vai te tirar do prumo, não. Não é qualquer coisa que vai fazer com que você abandone o seu foco, não. Então, quando você entra nesse alinhamento, você faz uma conexão com a vitamina N. O que é a vitamina N? Você sabe falar não. Você aprende a falar não. Porque você fideliza o seu processo. Existe uma ativação também da fidelidade do seu processo. Nada que vai tirar você de si, você vai dizer sim. Todo o processo que você vai viver, todo o caminho que você vai percorrer, toda a jornada que você vai se alinhar, é voltada o tempo todo para o seu crescimento. Então, a vitamina N, ela é inserida nessa tríade, né? Da coerência, verdade e confiança, para que você possa manter firme, constante na disciplina do seu caminho. O processo de construção da autoestima, ele não é nada daquilo que a gente foi criado, nada daquilo que a gente foi programado. A autoestima nada mais é do que uma consequência, de passo a passo no caminho do autoconhecimento, da autoabertura, do olhar-se aqui, ó, dentro. E isso precisa ser amoroso. Angélica, isso é doído. Eu posso dizer mais uma vez que não é uma dor. Eu posso dizer que não é agradável. Por quê? Porque é um campo desconhecido. Porque vai te tirar da zona de conforto. Porque vai mexer em lugares que você não quer mexer. E a mudança precisa acontecer. Para você entrar em coerência harmônica, para você entrar na sua verdade, para você trabalhar a autoconfiança, para você se posicionar, se nutrir da vitamina N, é verdadeiramente necessário que você entre na coerência harmônica, dentro e fora. E Angel, como que eu faço isso? Como que eu começo? Lembre-se, eu observador. Faça número 1, eu observador. Ativa, começa a se observar. Para de focar no outro, para de preocupar com o outro, não gasta sua energia com o outro, não. Começa a olhar para você. E começa a fazer o mapeamento da realidade que se manifesta. Lembre-se dessa frase. Mexeu, doeu, pega, aqueceu. Mexeu, doeu, pega, aqueceu. Tudo que te incomoda é seu. O outro é simplesmente um avatar para você olhar para você. O outro, quando você projeta os seus incômodos no outro, você está perdendo energia, perdendo vida, perdendo oportunidade de crescimento. Então, o eu observador é para você sentir o que você está sentindo, para você perceber o que você está pensando, para você ver os padrões das suas ações. Então, o exercício, a técnica que eu quero te ensinar é mapeamento da realidade que se manifesta. Ok?
Então vamos lá, aí você vai escolher 3 padrões destrutivos. 3. Por exemplo, aquela pessoa que você gosta muito e que você não consegue falar não para ela. E muitas vezes você se atropela, você se abandona, você se estupra, entre aspas. O que é se estuprar? É fazer algo forçado que você não quer, entrando na incoerência, entrando na dissonância, para poder ter o amor do outro, para poder ter o olhar do outro, dessa pessoa. Então, quando você escolhe esse item, você vai falar, tá bom, da próxima vez que ela me pedir isso, eu vou falar não. Lembre-se, o cérebro, ele te fala que algo desconhecido é perigo. Então, se você tem um padrão de falar sim, sim, sim para aquela pessoa ou para o mundo, e você ancora na sua força, faz as suas orações, faz as suas meditações para pedir a força, para falar não, começar a tomar a vitamina N, aí a gente entra na técnica do pulo do abismo. O que é a técnica do pulo do abismo? Você vai identificar um padrão e naquela situação que você estiver convidando para você fazer aquele mesmo padrão, você vai fazer qualquer coisa menos aquele padrão conhecido. E aí você vai aguardar o resultado. Vai ter taquicardia, vai ter boca seca, vai ter sudorese. Por quê? Porque o seu cérebro está falando para você: perigo, perigo, perigo. Tudo que o seu cérebro quer que você tenha uma rotina de comportamento. E se você quebra um fluxo de comportamento, o seu cérebro vai gritar, o seu ego, sua mente vai gritar, falando que você está em perigo, mas isso não é verdade. Você vai ativar o seu observador, a sua soberana e falar: eu sustento. E aí você suporta essa abstinência de não agir de acordo com aquele comportamento repetitivo e destrutivo. E aguarda, passou um gavião ali agora, e aguarda. Não vai lá refazer o processo, espera, sente todas as dores, deixa o seu corpo tremer para quebrar aquele padrão. Isso se chama pular do abismo. E o mais legal é que depois que você pula no abismo, você vai descobrir que tem asas. Isso é bem legal. E aí você sobe de nível, ok? Então, só para costurar, a autoestima não tem nada a ver com o que a pessoa se mostra fora. Tem a ver com a forma de postura interna. Ela tem a ver com a coerência harmônica dela entre o pensar, sentir e fazer, cabeça, coração e mãos, que desencadeia um sentimento de verdade com ela mesma, que desencadeia um sentimento de autoconfiança, que faz com que ela ative a força de autoinvestimento e ela continue no processo dela, fazendo as técnicas que eu acabei de ensinar. Oh? Então, se você gostou e ficou até o final desse vídeo, você vai fazer um favor para mim. Se você está inscrita nesse canal, clica no sininho para que as notificações cheguem até você. Se você não está inscrita, se inscreva aqui no nosso canal. Se você se sentiu tocada, conectada com o meu coração e entende que uma outra mulher possa se beneficiar com esse vídeo, compartilha esse vídeo para que a gente possa aumentar a nossa egrégora, difundir a nossa mensagem e fazer com que mais mulheres se despertem, se abram para o caminho do amor, para o caminho da verdade, para o caminho da felicidade, da abundância e da prosperidade. Assim é, assim será, está feito, feito está. Arro!